Gravação iniciada, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem tá assistindo na gravação. E hoje vamos para mais um Jedzinho, hoje dia, deixa eu ver, dia 5 de outubro, né? Dia 5 de outubro aí, meu mês de aniversário, hein? Dia 31, viu, meu aniversário? Quem quiser puxar o bonde lá nos parabéns do grupo, viu? Pode puxar. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o empregado, tá bom, gente? Tava conversando, deitando aqui a galera, conversando com o pessoal da manhã e da noite, né? Tem a professora na manhã, né? Já terminou a parte dos tipos de empregado, né? E pelo que eu conversei, né, numa das turmas da noite, ela tá ali no empregado rural, tá? Então vai caminhar mais ou menos por isso aí. Provavelmente vamos ver toda essa parte do empregado hoje, né? Porque é melhor pra gente conseguir dar continuidade, né? Pois é, a galera da noite ela parou no rural, né? Pois é. E aí vão ter algumas coisinhas que vocês vão ver aqui um pouquinho antes, mas a gente precisa fazer assim, porque como ela já deu na manhã também, né? Se eu for só até o rural, aí a gente acaba perdendo a sequência, né? Porque querendo ou não, ela tem mais aulas. Mas fiquem tranquilos ali que vai dar tudo certo, beleza? Falando rapidinho aqui, né? Em relação ao trabalho, tá, pessoal? Algumas pessoas têm me perguntado no privado, vi que a galera tava comentando no grupo também. A gente vai ter trabalho extra para nossa AV2, tá bom? O trabalho ele vale até 2 pontos extras, beleza? Basicamente é um trabalho composto por questões, tá? E aí vocês vão ter que responder essas questões aí. Como o trabalho é com base no assunto que vai ser visto para a prova de AV2 e é, a gente usa também o trabalho, né, como uma espécie de revisão para a prova, né? Tanto vocês quanto nós, monitores, utilizamos o trabalho como uma espécie de revisão. A gente precisa estar o mais próximo do conteúdo da prova possível e estar mais próximo da prova. Então, por exemplo, se o trabalho ele já está feito há um bom tempo. Tá? Se eu liberasse para vocês o trabalho depois da V1, vocês muito provavelmente não iriam conseguir responder 90% das questões, ou, claro, buscariam, né, a internet ou ajuda para poder responder a questão. E o que a gente quer não é isso. Né? É que vocês saibam de fato que vocês estão respondendo, que vocês consigam entender aquilo. Então, a gente só libera o trabalho para vocês mais próximo da prova, porque a gente consegue saber direitinho quais serão os assuntos que vão cair na prova e aí verificar, pô, esse assunto aqui não vai cair, então a gente tira alguma questão desse e bota a questão de outro assunto, enfim, a gente consegue saber disso próximo da prova. Então, mais ou menos ali, quando for algo em torno de 1, 2 semanas antes da prova, é que vocês vão ter acesso ao, ao formulário das questões, tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Geralmente, né, é disponibilizado para vocês durante um final de semana, tá? Então, é liberado ali, por exemplo, na sexta-feira, e aí fica sexta, sábado e domingo, tá? Geralmente, beleza? Vou combinar direitinho com a Aline para ver como que a gente vai fazer. E, claro, né, vocês serão avisados por torpedo, pelo grupo do WhatsApp, enfim. Então, é muito importante, beleza? Então é isso sobre avisos iniciais, né, em relação ao trabalho, estão dados, ok? Não é um trabalho em sala, algumas pessoas tinham perguntado, é um trabalho que você pode fazer de casa, formulários, com questões, tá? Questões aí muito boas, excelentes para a gente poder revisar. Um outro aviso é sobre o GED da semana passada, né? Acabou que não podemos ter GED. E aí, como eu tive que ir presencialmente, né, pro estágio, esse GED da semana passada é um GED bem importante,
É um GED que vai falar ali inicialmente, né, sobre o chopp, vai falar sobre as espécies, né, de relação de trabalho, né, a relação de emprego também, enfim. E aí, nesse GED que eu tenho gravado, né, do semestre passado, foi um GED um pouco caótico, porque meu computador tava travando, a internet parou, enfim, eu comecei no meu computador, aqui no meu quarto, e aí depois tive que ir pro computador da minha irmã, enfim, foi bem complicado aquele dia, então acredito que eu vou gravar realmente um novo para vocês não pegarem, né, toda essa turbulência que foi, por mais que eu tenha cortado, né, acabou que ficou assim, mas eu ainda tô vendo como vou fazer, vai depender de fato do tempo, enfim, diversos fatores, beleza? Então por isso que ainda não postei o GED da semana passada, certo? E aí hoje, né, nós vamos ver aí um pouquinho sobre a figura do empregado, né? O empregado, gente, que ele tem sua definição lá no artigo 3º da CLT, né? E tem, né, justamente essas 5 características aí imprescindíveis e extremamente importantes para a qualificação do empregado, não são os requisitos aí da relação de emprego, é o nosso famoso SHOP, né? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física, tá bom? Esses são os 5 requisitos da relação de emprego. A gente aprende que quando falta algum desses requisitos, a gente não tem mais uma relação de emprego. A gente tem uma relação de trabalho, né? Por exemplo, quando não há subordinação, né? A gente tem um trabalho autônomo. Quando não há onerosidade, né? A gente tem um trabalho voluntário, por exemplo. Tá? Então, a partir, né, do não preenchimento, né, dos requisitos do SHOP, a gente passa a ter as relações de trabalho, tá? Mas como a gente hoje vai estudar a relação de emprego, né, os tipos de empregados, a gente precisa lembrar que eles possuem, né, justamente esses elementos, esses requisitos, ok? E o primeiro tipo de empregado que a gente vai estudar hoje é ele, né? O empregado eleito diretor de sociedade, gente. É muito comum, né, a gente visualizar esse tipo de, de empregado, né, nas sociedades anônimas, tá? Nas SAs. Acredito aí que vocês devem estar fazendo a cadeira de empresarial 1, não é? Vocês estão fazendo empresarial 1? Digo aí. Isso. Boa, vocês estão fazendo com quem? Com aí? Com Carolina, com o Giovanni. Tem mais quem é o professor Giovanni? O Gigi. Giovanni é gente boa. Fiz o Empresarial 3 com ele. O Empresarial 1 eu fiz com o José Júlio. Professor que já não tá mais na Unifor. Acredito que ele já tenha se aposentado. Já era mais velhinho ele. Foi inclusive professor de vários professores lá na Unifor. Bem legal ele. Mas enfim. É esse empregado, né, geralmente aí nas SAs, que vai ser eleito para exercer a função de diretor da sociedade. Tá? E aí a gente tem um grande asterisco nessa espécie de empregado. E em relação à sua subordinação, você pensa aí, poxa, aquela pessoa ela vai ser eleita para exercer o cargo de diretor da sociedade. Como que vai funcionar a subordinação? Se não vai ter, né? Se ela vai ser a pessoa que vai dirigir ali a sociedade. Então, para isso, a gente tem uma súmula, né, do TST que vai disciplinar sobre essa problemática. Então, vou botar aqui para vocês. Deixa eu só mudar aqui o modo de apresentação. Eu estou apresentando só a guia e aí vocês não conseguem ver.
É difícil, né? Não botar de onde é a súmula pra ela aparecer. Diretor eleito. O empregado eleito para ocupar o cargo de diretor. Pô, aí o. Abrindo Jus Brasil, né? Quem tiver o Jus Brasil aí pra poder ajudar o monitor também. O empregado eleito para ocupar o cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Então, o que a gente que a gente tem, né, nesse empregado que ele é eleito diretor, tá? Ele tem o seu respectivo contrato de trabalho suspenso. E não se computa, né, o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Então, se a gente tiver a subordinação ainda, continua tudo normal, né, como requisito lá da relação de emprego. Porém, se não tiver, certo? E o diretor eleito, né, o empregado eleito, diretor, ele vai ter o seu respectivo contrato de trabalho suspenso. Tá? E o que é essa suspensão, gente? Eu trouxe aqui para gente poder ver bem claro, tá? Ó, é quando o empregado ele não recebe pelo tempo inativo e tal período não conta como tempo de serviço, tá? Então, por exemplo, a falta injustificada, período de greve, o empregado ele não vai receber por aquele dia, por exemplo, na falta injustificada, certo? E aquele período não vai constar como tempo de serviço dele. A gente tem outra espécie também, né, de paralisação, vamos dizer assim, e é a interrupção do contrato. Porém, nesse caso, ó, a empresa continua pagando salários ao empregado e o período será computado como tempo de serviço. Então, ó, exemplos: as férias. Nas férias, o empregado continua contando como tempo de serviço daquela empresa e ele continua recebendo. O descanso semanal remunerado é um exemplo clássico de interrupção do contrato de trabalho. Por quê? Ele recebe por aquele dia, né? E aquele dia conta também como computado como tempo de serviço. E o afastamento do empregado por doença até o 15º dia. Gente, passou do 15º dia, ele vai ter a suspensão do contrato, tá? Então, até o 15º dia, tá? Interrupção do contrato. Passou do 15º dia, suspensão. Porque aí, né, ele vai precisar, né, ele vai receber os valores, né, mas a partir dos benefícios, né, que ele vai ter que buscar, né, por conta da doença, do acidente, enfim. É muito comum ter questões no seguinte sentido, e às vezes são questões bem bestinhas, tá? Tipo, são hipóteses de interrupção e de suspensão do contrato de trabalho, respectivamente. Aí é tipo, item A. Aí tem lá, férias e descanso semanal remunerado. Aí o B, vai ter férias e falta injustificada. Enfim, é bem comum que tenha esse tipo de questão, tá? E aí você precisa entender qual é a lógica daquilo. Então, na interrupção, o contrato de trabalho, na interrupção contratual, né, do contrato de trabalho, a empresa vai continuar pagando e aquele tempo vai continuar vai continuar sendo computado. Já na suspensão do contrato, o empregado não recebe, tá? Não recebe pelo tempo, por aquele tempo inativo e também não vai computar, ok? Então, por exemplo, sei lá, vamos supor que isso eu sei que acontece com professor, por exemplo. Pô, professor, ele tá aqui.
contratado pela Unifor e tudo mais, blá blá blá. E aí passou num mestrado fora, por exemplo, tá? Passou num mestrado fora, não vai ter como mais dar aula e tal. Ele pode, né? Pode ser feita, né, justamente a suspensão contratual dele. Ele não vai receber por aquele período. E aquele período também não vai contar como tempo de trabalho. Tá? A gente vai ver também, quando a gente estiver vendo a parte lá de salários, férias, faltas justificadas, injustificadas, a gente vai ver também algumas hipóteses, né, que acaba tendo essa suspensão, essa interrupção. Mas por agora o que vocês precisam saber é justamente isso. Interrupção. Paga, continua pagando, continua o empregador, né, a empresa continua pagando e aquele tempo é computado como tempo de serviço. Suspensão. O empregador não vai pagar, ou seja, o empregado não vai receber e o período não vai contar como tempo de serviço. Bom? Perfeito. Beleza, tranquilo. Então, a questão vai estar falando, não, determinada empresa realizou greve, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É o que? Suspensão. Férias, descanso semanal remunerado, interrupção. Tá? É muito comum ter questãozinhas assim, tipo, para você ter que botar o que é, saber o que é interrupção e o que é suspensão. Tá? Ok? Deu para entender? Feito. Vou trazer na revisão, tá? Uma questãozinha assim pra gente poder treinar também. Não lembro se tem uma questão assim no trabalho. Mas se não tiver, eu vou botar. Vou até olhar aqui agora rapidinho. Rapidinho. Tem sim. Questão, questão no trabalho que fala sobre. Empregado doméstico, gente. Empregado doméstico é muito importante. Posso afirmar aqui, com toda certeza, que na V2 ou na V3 você vai fazer uma questão sobre empregado doméstico. Seja na primeira chamada, seja na segunda chamada, seja na manhã, seja na noite, mas alguma dessas turmas vai ter alguma questão sobre empregado doméstico. E o que é que a gente precisa observar no empregado doméstico? Primeiro, é entender os requisitos lá do SHOP, né? É uma relação contínua, subordinada, onerosa e principalmente, eu acho que esse é uma característica que vai diferenciar a relação de emprego de todas as outras relações e é ela que você tem que estar muito ligado, que é a finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha, né, ali na sua casa, jardineiro, motorista, né, doméstico, enfim, ele pode vir sim a ser considerado empregado doméstico. Não é apenas, né, essa finalidade não lucrativa, tá bom, gente? A gente precisa também, tá, lembrar que é necessário ser por mais de 2 dias por semana, tá? Enzo, tem uma pessoa que vem na minha casa toda semana e limpa a minha casa. Ela é considerada empregado doméstico? Não, certo? Para ser considerado empregado doméstico, é necessário que seja por mais de 2 dias na semana, tá? 2 dias por semana, ok? Então, o enunciado vai te dizer: a pessoa trabalha segunda, quarta e sexta, terça e quinta, não sei o quê. E aí você vai, opa. Se a pessoa trabalha só um dia, já não é empregado doméstico.
Tá? Tiro todos os itens que fala sobre empregado doméstico. É também, gente, vedado, tá? A contratação de menores de 18 anos, tá? Para o trabalho, para ser empregado doméstico, tá bom? Então, é vedado a contratação de menores de 18 anos. A gente viu, né, lá na unidade 2, que os menores de 18 anos, eles podem sim trabalhar, porém, a gente tem uma grande ressalva, né, que é em relação, né, as pessoas, aos que trabalham, né, com contrato de aprendizagem, né, o menor aprendiz, e a partir dos 16 anos, né, e tem também a questão dos locais, né, de não ser local, né, por exemplo, que vá afrontar, né, justamente que seja proibido a menores de 18 anos, não pode ir em horário noturno também, enfim. E aqui, para o empregado doméstico, né, não pode ser menor de 18 anos, tá? E é muito importante a gente visualizar que o empregador doméstico, gente, ele também é uma pessoa física. Sou eu, você, seu pai, sua mãe, tá? Então o empregador doméstico, né, o patrão, a patroa, também é uma pessoa física. Então, as pessoas aí que prestam, por exemplo, serviço de limpeza, de cozinha, cuidado de crianças, idosos, jardineiro, vigia, motorista, por na condição, né, de uma finalidade não lucrativa, a pessoa, a família, no âmbito residencial, por mais de 2 dias por semana, ela vai ser considerada empregado doméstico, tá? Acho que a Aline até deu esse exemplo, na minha época ela deu um exemplo de uma pessoa, né, que se eu não me engano foi lá no EPJ, no Escritório de Práticas Jurídicas da Unifor, justamente buscando, né, um reconhecimento de vínculo empregatício e tudo mais. E aí ela atuava, ela era enfermeira, né, e aí ela estava trabalhando numa residência, cuidando, né, com crianças, idosos, enfim. E aí, não lembro se era alguma turma da Aline que atendeu, enfim. Mas justamente, né, ela se enquadrava, né, como uma empregada doméstica e não como uma enfermeira, vamos dizer assim. A lei, né, do empregado doméstico, gente, é essa aí, ó, a lei complementar número 150 de 2015. Vou abrir aqui pra vocês rapidinho. Dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico. Artigo 1º. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana. É vedado a contratação de menor de 18 anos para o desempenho de trabalho doméstico. A duração normal do trabalho doméstico não excederá 8 horas diárias e 44 semanais, né? Jornada padrão aí do nosso sistema brasileiro. A remuneração da hora extraordinária será de no mínimo 50%, né? Valor aí constitucional, né? Mínimo da hora extra, bem tranquilo também, tá? E aí, obviamente, né? Caso a pessoa possa ser consiga pleitear ali, né? Consiga negociar, não. Meu valor é esse, minha hora extra é tal, tal. E aí você, obviamente, pode pedir mais que o mínimo também, tá, gente? E outra coisa importante, né? E aí vocês vão ver isso lá em trabalho 2, tá? Como o empregador doméstico, né? O patrão, a patroa, é uma pessoa física, tá? Há algumas peculiaridades quanto a pagamento de verbas. Por exemplo, um,
uma pessoa, né, quando a gente for estudar as rescisões contratuais, né, a gente vai visualizar que ela pode receber uma multa, né, de 40% do FGTS. Como o empregador doméstico, né, é uma pessoa física, é mais difícil para ele, por exemplo, numa hipótese, né, de rescisão em que haja a multa, ele conseguir pagar aqueles 40% de uma vez. Então, por exemplo, para o empregador doméstico, ele mensalmente está depositando ali um valor referente ao que teoricamente seria essa multa. Né? Obviamente, se a pessoa for dispensada e não tiver a multa, ou se a pessoa também não for dispensada, né? Se a pessoa morre e não foi dispensada, enfim, aquele valor, obviamente, volta para a pessoa, né? Claro, enfim. Mas isso é algo bem interessante que a gente consegue visualizar lá em trabalho 2, tá? Então, empregado doméstico, relação contínua, subordinada, onerosa, pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial. Mais de 2 vezes por semana, né, mais de 2 dias por semana, vedada a contratação aí de menores de 18 anos. Então, por exemplo, se você tem, né, um jardineiro que vai 3 vezes na semana lá no seu jardim, cuidar, ele é um empregado doméstico. Se você tem algum motorista, ele é, né, desde que ele vá por mais de 2 dias por semana, né, geralmente o motorista semana todinha, ele vai ser sim o seu empregado doméstico, tá? Ela deu o exemplo, né? Boa, boa, perfeito. Pois é, bem clássico. E aí, pessoal, é muito importante. Por exemplo, poxa, se não fosse esse exemplo, né? Por exemplo, você pensaria lá, aí às vezes lá na questão tem justamente mais ou menos isso. É um enfermeiro, uma pessoa que trabalha com idosos, cuidando de criança e tal, não sei o que. Vai ser empregado doméstico ou não vai? Aí você, ó, pá, deixa o exemplo da Aline, pá, o exemplo que o deu no Gédio, o exemplo que o Jesus falou. E aí, a gente, é muito importante também trabalhar com exemplo, né? Pra poder conseguir fixar essas coisinhas, né, que ajuda a gente a associar. Eu lembro que teve uma questão da colegiada que era sobre faltas justificadas, tá? E aí, assim, a gente tem várias hipóteses de faltas justificadas na CLT, né, no nosso ordenamento jurídico. Porém, contudo, entretanto, todavia, são muitas. Às vezes você não lembra de cabeça de todas. E aí, na prova, né, na minha colegiada, tinha uma questão justamente sobre falta justificada. Na hora que eu li a questão, meu amigo, e agora, né? Qual vai ser a falta justificada que vai ter? Porque tem várias, de diferentes situações. E algumas com dias, com prazo, enfim. Aí eu lembro que um dos itens era um exemplo que a Aline tinha dado em sala. De um colega dela que fazia isso e isso para poder tentar as faltas justificadas e não sei o que. E eu lembrei na hora e marquei o item e acertei a questão. Então, é muito bom também a gente conseguir trabalhar com os exemplos, tá? Empregado rural, gente. O empregado rural, tá? Ele nós temos, né, um decreto, uma lei que vai falar ali sobre o empregado rural. Obviamente, né, as características, né, pessoa física, habitualidade, né, a não eventualidade, a dependência, né, a subordinação, onerosidade, o salário e principalmente, ó, gente, a qualificação para você ser considerado um empregado rural, tá? Ela passa pela qualificação do seu empregador. Acho que eu coloquei aqui logo nesse outro slide e a gente vai já tratar sobre ele. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha.
Eu acho que lá na. Tenho que falar um negócio. Tem que. Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário. Tá? Então, o empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural sobre dependência deste e mediante salário. Então, a gente precisa, né, observar essa do propriedade rural ou prédio rústico e do empregador. Tá? A gente vai já ver o artigo 3º que vai qualificar o empregador. Quando a gente for ver também as espécies, né, de empregador, a gente vai falar de novo também sobre o empregador rural, beleza? Mas, ó, propriedade rural é aquela localizada em zona rural. Então, tá aquela local que você trabalha, né, está localizado em uma zona rural, você pode ser, né, um empregado rural. E o prédio rústico, né, é aquele que pode estar em uma zona rural ou até mesmo numa zona urbana, porém ele explora, ele exerce atividade agroeconômica. Sei lá, vamos supor que no meio da cidade de Fortaleza, lá no centro de Fortaleza, tem uma plantação de arroz, pô. Tem uma plantação de arroz. Aquilo é considerado um prédio rústico. Não é uma propriedade rural, porque não está localizado na zona rural. Mas o prédio rústico ele pode estar localizado na zona rural ou urbana. O que importa é a destinação daquele prédio, daquele edifício, daquela terra, enfim, que é a exploração da atividade agroeconômica. Então, coisas que vocês vão precisar observar. Enzo, vai ser um empregado rural ou não vai ser? Precisa observar o empregador, tá? E, principalmente, essa questão da atividade agroeconômica, tá? Principalmente a exploração da atividade agroeconômica. E, claro, obviamente, o chope, né? Se tem os requisitos do chope. Então, por exemplo, lá no artigo 3º, né, da lei que fala sobre o trabalho rural, né, lei 5.889 de 73, diz assim, ó, no seu artigo 3º. Considera-se empregador rural, para os efeitos desta lei, pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore a atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de pressupostos e com auxílio de empregados, tá? Então, pessoa que explora, que exerce a atividade agroeconômica, ela é considerada empregador rural, ok? Então, seja ela uma pessoa física, seja ela uma empresa, uma pessoa jurídica, tá bom? Ela vai ser considerada um empregado rural. Então, Enzo, então tu tá dizendo que a pessoa, né, que trabalhe, né, numa empresa ou, né, com outra pessoa física, e aquela pessoa física ou jurídica, seja ele proprietário ou não, explora atividade econômica, agroeconômica, seja agricultura, seja a pecuária. E eu sei lá, trabalho como TI daquela empresa. Ou trabalho como TI daquela empresa. Ou então eu trabalho como advogado nesse escritório aí, pô. No meio da fazenda, um escritóriozinho no ar-condicionado e tal. E aí, você é empregado rural, tá? Isso, a pessoa trabalha de TI. O que é que tem a ver a com o rural? A pessoa não tá na enxada, não tá no trator ali, não tá tirando o leite da vaca. Cadê o Jurani aí?
o peão. Cadê? E aí, ela vai ser empregada rural em virtude da atividade, da exploração da atividade agroeconômica do seu empregador. Então, é muito importante quando. Irmão, o vaqueiro Jurani nem se pronunciou, porque. Vou até conferir se ele tá aqui. E se ele não tiver agora, a gente sabe que ele tá só. Tá ouvindo e tá na academia agora, né? Então você precisa verificar o seu empregador. Se o seu empregador explorar a atividade agroeconômica, se tiver uma atuação ali relacionada à agricultura, à pecuária, por mais que seja uma pessoa física ou uma empresa, se ele for um empregador rural, os empregados dele serão empregados rurais, tá? Então eu coloquei aí, ó, a função do empregado não é caracterização do empregado rural, tá? Então, Enzo, a pessoa que é TI de uma empresa que exerce, né, explora atividade agroeconômica, ela não é empregada rural porque ela não tá ali no dia a dia, não tá com a enxada, não tá com o trator, não tá cuidando das vacas. Não. Ela é empregada rural, assim como a pessoa que está ali trabalhando no campo. Porque o que importa é a exploração do empregador e não do empregado. Então, o que o empregado faz dentro daquela empresa não vai fazer diferença. O que importa é a qualificação do empregador como um empregador rural. E o empregador rural é aquele, pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explora a atividade agroeconômica. Perfeito? Deu para entender? Captaram aí? Me digam aí, por favor. Sim, não, talvez. Sim, boa. E aí, ó, lá na CLT, ó, eu botei até aí, né, que não prevalece, ó, não prevalece o artigo 7º-B da CLT, que ele diz, ó, aos trabalhadores rurais, assim considerado aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividade que, pelo métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como indústrias ou comerciais. Gente, não prevalece isso aqui, tá? Não prevalece. Por quê? Esse artigo aqui da CLT diz que a pessoa que trabalha como um TI, por exemplo, para o empregador doméstico, não seria um trabalhador rural, não seria um empregado rural. Porém, não prevalece o artigo 7º, a linha B da CLT. Se você quiser botar um xizinho aí, botar não prevalece, enfim, arrocha. E aí, eu pergunto para vocês. Pergunta que está aqui no nosso material. Pode ter empregado doméstico em ambiente rural? E aí, o que é que vocês acham? Será que pode ter empregado doméstico no ambiente rural? Sabe. Ah. E agora, José? Acho que sim. Se não for, pô, Enoque, a chave para a resposta é essa. Se aquela pessoa presta os serviços, né, de maneira contínua, duradoura, com habitualidade, onerosa, tal, todos os requisitos do shopping, mais de 2 vezes na semana e possui a finalidade não lucrativa, ela pode sim ser, ela será sim um empregado doméstico, tá, gente? E aí, ó,
Isso aqui é só mais um exemplo, né, do que a gente estava comentando, né? Aqui, ó. O empregado que trabalha em empresa de reflorestamento, cuja atividade está diretamente ligada ao manuseio da terra e de matéria-prima, é rurícola e não industriário, nos termos do decreto 73.000, blá, 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 blá. Pouco importando o que o fruto de seu trabalho seja destinado à indústria. Assim, aplica-se a prescrição própria dos rurícolas aos direitos desses empregados. Mas, não coloquei aqui para vocês, mas vou botar depois, né, justamente essa hipótese aí do empregado doméstico em ambiente rural. Se a pessoa presta serviços de natureza não lucrativa, se você visualizar isso no enunciado, às vezes o enunciado não vai falar, tipo, de finalidade não lucrativa, porque aí ele vai estar lhe dizendo boa parte da resposta. Mas ele vai dizer que a pessoa é o caseiro do sítio e ela cuida daquele sítio durante a semana, quando o proprietário não está lá. E aí, sim, ela vai ser considerada um empregado doméstico, tá bom? Empregado doméstico em ambiente rural é sim possível, desde que não exerça, esteja, né, com a finalidade não lucrativa. E aí, claro, né, todos os requisitos lá que a gente falou do empregado doméstico, né? Não pode ser menor de 18 anos, mais de 2 dias por semana e o chope, certo? Interessante, interessante. Isso aí é uma questãozinha de prova, viu? Isso é questãozinha de prova. Batata. Tá? E a outra é, às vezes, num VOF. Num VOF tem assim, ó. Para ser considerado empregado rural, é necessário que a pessoa exerça necessariamente uma atividade agrícola ou algo assim, tá? Comum. E aí, obviamente, falso. O que vai importar é a natureza da exploração da atividade agroeconômica do empregador. Tá? Do empregador. E não da atividade, da função do empregado. Lembra sempre. Pessoa de TI trabalha para uma fazenda, tal, ela é um empregado rural. Ok? Vamos continuando aqui nas espécies de emprego. O empregado em domicílio, gente. O empregado em domicílio, tá? Ficou bem comum aí, né? Durante a pandemia, né? A gente acabou tendo que se adaptar, mas na pandemia, principalmente, né? Em relação ao teletrabalho, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas o empregado em domicílio é aquele, né? Que exerce, né? O famoso... que exerce atividades que trabalham em sua própria residência ou em qualquer outro lugar, sem deixar de estar submetido ao regulamento, à direção da empresa, ao poder diretivo patronal, né? O poder de supervisão da subordinação do seu empregador, tá? Então, o empregado em domicílio, ele pode trabalhar na sua residência ou de qualquer outro lugar, tá? E não vai deixar de estar submetido ao regulamento, ao poder diretivo, né? A direção daquela empresa. Então, lá no artigo 6º, vamos aqui. O 6º, que a gente está pertinho dele, ó. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregado, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, por exemplo, essa pessoa que trabalha em domicílio, né, ela, por exemplo, pode estar sendo monitorada, né? Vamos supor que a empresa tem uma plataforma própria,
e aí consiga ter o controle de, a pessoa fulaninho logou naquele horário, ficou ausente em determinado período, estava ali ativo, né, mexendo, fazendo suas funções, né? As empresas hoje em dia, né, principalmente essas que trabalham com trabalho em domicílio ou teletrabalho, utilizam muito dessas ferramentas tecnológicas para poder conseguir medir, né, conseguir verificar se a pessoa de fato ali está produzindo, se a pessoa está ativa. Então, esse artigo 6º aqui, ó, ele e o seu parágrafo único, já vi eles em provas, questões, colegiada, principalmente, né, algo ali de VOF, de né, estar certo ou errado, enfim, tá? Já vi muito aí esse artigo 6º caindo, tá? Justamente diz, tipo, né, uma questão de VOF, né? O se distingue o trabalho realizado no estabelecimento. Clássico, tá? Bem comum. E aí você, Fzinho, fundamentação legal, artigo 6º, CLT, ponto. Ganhou a questão, tá? Bem tranquilinho. Tem lá no 83 também, tá? Lá no artigo 83, poder visualizar. Ou tô na lei complementar. Pra nunca. É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerando este como executado na habilitação do emprego ou em oficina de família por conta de empregador que o remunere, tá, gente? Então, que devido também, obviamente, salário, a pessoa que trabalha, né, em domicílio. Tá? Pra gente finalizar aqui as nossas espécies de empregado, a gente vai ver, né? A gente vai ver aqui o empregado em domicílio em teletrabalho, tá, gente? O teletrabalho, ele é uma modalidade de trabalho em domicílio, tá? E aí é onde o prestador, né, de serviços vai se encontrar fisicamente ausente, tá, da empresa, mas virtualmente presente, justamente nesses meios telemáticos. Então, por exemplo, tem empresa, né, que funciona de maneira virtual, de maneira remota, mas, por exemplo, a empresa tem alguns sites que tem uma espécie de escritório virtual. E aí você tem que estar lá dentro desse escritório virtual na tua sala. E aí, vocês já jogaram Rabu? Vocês aí, né? Galera aí, é do tempo do Rabu? Vocês já jogaram Rabu? Me digam aí, sim ou não. Se vocês tiverem não jogado Rabu, aí corta os laços agora. Não, que isso, Sara? Você não jogou Rabu? Poxa, você não sabe que tá perdendo. Claro! Gostei, Enoch. Na escola, pô. Não, ei. Tá gravando, né? Vou na aula de informática da escola. É doido, mano. Mas às vezes era bloqueado, né? Aí era pesado. Quando bloqueava, quando. Aí tinha que ficar fazendo bolo. Tinha que ficar no joguinho do Windows mesmo, das antigas. Época massa. Mas sim, quem já jogou Rabu, por exemplo, tem escritórios virtuais naquele estilo. Então, por exemplo, você, se fosse no espaço físico, teoricamente teria a sua sala ali, né, com o seu computador. Se você está, né, por exemplo, numa espécie dessa de teletrabalho que tem isso, você vai ter sua sala ali na lá dentro do escritório. Então, tipo, uma pessoa pode chegar lá, meio que bater na sua porta e entrar na sua sala. E, tipo, logo você fica ouvindo a pessoa, vendo a pessoa. Então, é bem comum, né, principalmente aí nesses trabalhos de hoje em dia, cada vez mais, né, estamos caminhando, né, para o teletrabalho, para esse trabalho em domicílio. As empresas estão muito adeptas a isso, e principalmente grandes empresas, empresas multinacionais, empresas estrangeiras. É algo bem interessante, algo bem legal aí. E aí, nós tivemos uma lei de 2022, tá, gente? Então aí, atenção, atenção, pessoas que
Tem um VADMECO de 2022.1. De 2022.2, eu também tenho quase certeza que não tem essa atualização. De 2020, de 2023 tem. Mas essas pessoas não têm a atualização da lei 14.442, tá, gente? Essa lei, ela é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Na época, Enzo, estava fazendo a disciplina, certo? De trabalho 1 e a atualização estava sendo lançada ali, ó, fresquinha, estava sendo lançada, tá? Então, assim, muito, muito importante. O direito do trabalho muda muito, atualiza muito, então é muito importante. Separei aqui alguns artigos para a gente visualizar um pouco mais concretamente, tá? E os outros artigos aqui seguintes, ó, algumas explanações tiradas lá do próprio slide da professora, tá? Foi uma conversão, né? Essa lei foi uma conversão de uma medida provisória em lei, tá? E aí ela traz as principais mudanças aqui, ó, tem alguns pontos elencados, né, de principais mudanças, tá? E aí a gente vai olhar aqui um pouco mais referente aos artigos, tá? Alguns artigos aí que sofreram alterações, tá? Então ali vamos começar com o artigo 75. Deixa lá. Coisa. Tá no artigo 75. Aqui eu começo lá no 75A. A prestação de serviço pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. Nos diz muita coisa. Ó, mas percebam aqui, ó. Olha o tanto de coisa, ó, que era, ó, foi alterado ou que não valeu mais, que não foi convertido em lei, enfim, ó. 75B, ó. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviço fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não configure trabalho externo. Parágrafo 1º aqui, ó. Vamos ver aqui os parágrafos que eu separei. Ó. Primeiro, segundo, o sexto, sétimo e o oitavo. Primeiro, o comparecimento, ainda de que modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. Então, por exemplo, a pessoa tem uma reunião uma vez por mês presencial, ou a pessoa tem que ir uma vez por mês presencial lá para a empresa, certo? Não vai descaracterizar o teletrabalho. Tá? O empregado submetido ao regime de teletrabalho poderá, ou trabalho remoto, né, poderá prestar o serviço por jornada, por produção ou por tarefa. Tá? Por jornada, por produção ou por tarefa. Então, você trabalha ali 8 horas diárias e 44 semanais, ou menos, ou então você tem aquelas atividades que você tem que entregar naquele dia, ou aquelas tarefas que você tem que desempenhar. Então, por exemplo, vejo muito. Venha conhecer. Eu não tenho TikTok, tá? Sou do tempo dos maias, incas e astecas. Mas não tenho TikTok, né? Me submeto apenas ao Reels, né? Ao Reels do Instagram. E aí, de vez em quando, aparece pra mim os shorts do YouTube também, gosto muito. E aí aparece pra mim, sei lá, veja como é um dia trabalhando no Spotify na Alemanha. Aí, tipo assim, o cara chega lá 10 horas da manhã, certo? Aí ele faz algumas coisinhas, dá 3 horas da tarde, ele, vou pra casa agora terminar minhas demandas, terminar minhas atividades, sei lá. Tipo, cansei de ficar aqui, vou trabalhar de casa agora. Pronto, meu dia de teletrabalho, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Eu entregando as demandas, eu entregando minhas tarefas, tá? Ok. Os outros parágrafos aqui, ó. Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes. Então, estagiários aí e aprendizes podem sim ficar no regime de teletrabalho. Eu mesmo hoje estou teletrabalho.
Aos empregados em regime de teletrabalho, aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e acordos coletivos de trabalho relativa à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. Ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil que optar pela realização de teletrabalho fora do território nacional, aplica-se a legislação brasileira, excetuadas as disposições constantes na lei tal. Não sei. Por exemplo, pessoa é empregada aqui no Brasil, de uma empresa brasileira, mas trabalha em um regime de teletrabalho. E aí, por algum motivo, né, seu companheiro, sua companheira, passa, por exemplo, num concurso e vai para fora do Brasil. Sei lá, foi para a embaixada lá da França. O embaixador do Brasil vai lá para a França. Pô, você pode exercer sua atividade lá dessa localidade e poderá ser aplicada e será aplicada a legislação brasileira, tá? Algo aí muito legal, muito importante, né? Acordo individual poderá dispor sobre horários, meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais. Então, não é porque a pessoa está em teletrabalho ou trabalho remoto que a pessoa vai trabalhar ali 24 horas, que a pessoa vai estar 10 horas da noite à disposição para você, para lhe responder. Tá? Também é necessário cumprir os horários, né? Se a pessoa trabalhar por produção ou por tarefa, né? Se ela quiser fazer de madrugada, aí obviamente é algo relacionado a ela, né? Mas é necessário que, né, também se estabeleça esses meios de comunicação. Então, vamos nos comunicar via e-mail, via plataforma própria da empresa, via WhatsApp, institucional, profissional, certo? Ó, lá no 75C, no parágrafo 1º, 2º e 3º, a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do instrumento de contrato individual de trabalho. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Então, a pessoa pode, né, alterar entre o regime presencial e o teletrabalho? Pode, desde que haja esse mútuo acordo. Poderá ser realizada a alteração de regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo um prazo de transição mínimo de 15 dias com o correspondente registro em aditivo contratual. Então, se for necessário você ir para o trabalho presencial, o empregador pode sim determinar isso, desde que observe, né, esse prazo mínimo de 15 dias, essa transição, e seja registrado, tá? O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato. Então, por exemplo, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Então, por exemplo, essa pessoa que trabalha em teletrabalho fora do Brasil, se o empregador exigir que ela volte, o empregador não será responsável por essas despesas, desde que a pessoa, o empregado, optou por si só por trabalhar fora do Brasil. Então, ele que arque com as voltas. É claro que as partes podem acordar e podem, né, chegar a algo melhor, tá? Seja o empregador ajudar, seja a pessoa continuar no teletrabalho, enfim. Tá? O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. Então, por exemplo, várias empresas têm galera aí que é estagiária de órgão público, né? Eu vi muito isso nos estágios de órgão público que eu atuei. Tem ali perto do computador, ou às vezes no mousepad, algo assim, formas de postura, de exercícios, maneira de você se alongar, da visualização, né, estar adequada, enfim. Então, é importante também que o empregador em teletrabalho cuide da saúde do seu empregado e evite justamente essas doenças e acidentes do trabalho. Obviamente,
né? O empregado, ele não vai poder trabalhar assim, deitado, de qualquer jeito, né? É necessário também uma mínima organização para que aquilo flua da melhor maneira possível também. Tá? E aí aqui tem mais algumas atualizações. Aqui, ó. Teletrabalho foi equiparado ao trabalho remoto, né? Não se faz mais necessário para fins de enquadramento como teletrabalhador e as atividades sejam prestadas preponderantemente fora das dependências do empregador. O comparecimento, né, de modo habitual não descaracteriza o regime de teletrabalho ou de trabalho remoto. Ó, horários, meios de comunicação, tudo isso que a gente comentou. Perfeito? É isso? Tranquilo? Show? Então, finalizamos o nosso JEDzinho de hoje por aqui, tá? JEDzinho calmo, tranquilo, pra gente poder voltar com muito gás aí, tá bom? Vou mandar aqui pra vocês o formulário. Galera que tá assistindo na gravação, por favor, manda as anotações, o seu resuminho, pra poder eu validar a sua presença, tá? Galera que tá aqui no presencial, um minutinho enquanto eu mando o formulário, beleza?